Meus consagrados, fala torcedor pernambucano, torcedor do Santa Cruz. Meu nome é Hamilton Enzidi, sejam bem-vindos ao canal Lance de Ouro. E hoje, galera, vamos fazer uma pequena vassourada no Arruda, tá certo? A gente vai dar nossa opinião aqui sobre o time do Santa Cruz, quem fica, quem sai na nossa opinião. E para me ajudar aqui, estamos com o Leandro Silva do canal Resenha Esportiva Pernambuco. Tudo bom, Leandro? Tudo bem, Hamilton? Muito boa tarde a todo o público que está nos assistindo nesse momento. Importante a gente ressaltar esse nosso ponto de vista, né? Porque acredito que são, inclusive, alguns pontos que o torcedor do Santa Cruz também vai estar de acordo e outros também não estarão, né? Isso aí é um vídeo opinativo e a gente vai trazer a nossa opinião de quem deve continuar pelo futebol apresentado e quem deve sair com as mesmas características do futebol apresentado. Então Mas é deixa o isso. like, se inscreve no canal e compartilha nossos vídeos. Com certeza. Então esse é já o recado inicial, né? Deixa teu like, se inscreve no canal, vai lá no Resenha Esportiva. Quem tá lá, vem aqui no Lance de Ouro para ajudar a gente a bater nossa meta de inscritos. Mas vamos embora pro que interessa, né? Atualmente o elenco do Santa Cruz compõe vários jogadores, alguns deles o torcedor nem sabe que ainda estava lá, mas a gente vai trazer aqui para vocês alguns jogadores no qual todos os jogadores, na verdade, do elenco atualizado, tá certo? Já que o Santa Cruz até o momento não anunciou nenhuma saída de atleta, tá? E a gente vai dar a nossa opinião bem sincera sobre os atletas. Então vamos lá. Eu vou falar um e Leandro fala o outro, tá certo? Então vamos lá. Felipe Alves. Só pra gente comentar um pouco mais, torcedor, deixa aqui embaixo o que você acha. Qual a sua lista de jogadores que fica no Santa Cruz? Porque quem sai, se eu for botar quem sai, Leandro, os caras vão encher as letras dos comentários. Então, deixa no comentário aqui pra você, quem é que fica no Santa Cruz. Que, como o Renatinho falou, né? Mais de 70% tem que ir embora desse elenco. Vamos lá. Felipe Alves, goleiro, chegou juntamente com a SAF, contrato longo com Santa Cruz, mas dentro de campo, algumas partidas interessantes, outras falhou bastante e, na minha opinião, é um jogador que, na minha opinião, fracassou no seu objetivo, que era ser o cara titular, né, chamado Homem de Gelo do Santa Cruz. E, na minha opinião, com certeza, na minha opinião, tá, galera? Poderia já ir embora do Santa Cruz, mas a questão dele é o contrato, né, Leandro? Isso, Hamilton. Também digo mesmo, compacto do mesmo sentimento. É um cara que tem muita experiência, evidentemente, mas no Santa Cruz não rendeu. Mas o contrato dele é até 2029, de acordo com os rendimentos dele dentro de campo. Mas ele deixou muito a desejar, falhou muito. Era o cara que era para ser o diferencial do clube e acabou não sendo. Então, fora. Você agora. A minha opinião é que ele saia do clube, pode prestar para algum clube lá do interior de São Paulo ou algo do tipo. Mas não dá para continuar com ele, não. Agora continua aí com outro. Ron Kennedy, Hamilton. Ron Kennedy, paredão, pegou pênalti, decisivo, jovem, promissor. E aí? Para mim, ele deve continuar. Para mim, ele deve continuar. Joia da casa, eu acho que é um goleiro que cresceu, apesar de ainda não passar tanta confiança em alguns momentos, mas ele tem uma perspectiva de evolução, porque é novo e trabalha muito. Então, para mim, ele deve continuar. E você, amigo? Com certeza, eu concordo, né? O cara foi destaque na Série D do Campeonato Brasileiro. Assim como o Felipe Alves foi contratado para ser o cara, quem foi o cara foi o reserva Ron Kennedy, que falhou em algumas partidas, é verdade, falhou, mas eu acredito que ele contribuiu muito mais do que o próprio Felipe Alves. E eu acredito que ele será o goleiro titular em 2026, porque já traçou seu caminho, já abriu as portas e pode acontecer também que ele possa ser chamado por outros times de Série B, por que não um time de Série A para ficar ali na reserva. Então eu acredito que é um goleiro que tem bastante potencial e tem apenas 22 anos. Lembrando, Felipe Alves tem 35. Vamos lá. Thiago, 21 anos, goleiro da base, na minha opinião tem que ficar, porque um jovem, um futuro, né, do Santa Cruz. Pode jogar até o sub-20 se ele quiser, né? Atualmente, para pegar aquele ritmo de jogo. E é um bom substituto aí pro Ron Kennedy. E não teve oportunidade desse ano, é verdade, porque Moisés é o terceiro goleiro. Mas eu acredito que seria um goleiro bom para ficar, principalmente por conta que ia ser da base. E além disso, já mostrou personalidade nos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início da temporada.
um goleiro muito seguro, gostei muito da personalidade dele. E para mim, claro, promessa, joia da casa, deve continuar assim. Um jogador que tem muito a crescer e com certeza pode ser um grande fruto aí desse trabalho do Santa Cruz nas categorias de base. Para mim, tem que continuar. Já no caso do Moisés, vamos passar para o Moisés, foi um jogador, um goleiro que chegou, Hamilton, com uma promessa de titularidade, chegou a agarrar em alguns jogos como titular, se lesionou, não passou confiança, falhou, na minha opinião, de falta de adeus, até logo. Então, deve ir embora, no meu ponto de vista, porque não foi aquele goleiro que passou confiança. E ó, embora já tenha sido em outros momentos, em outras temporadas, com outros clubes, um goleiro muito bom, mas no Santa Cruz não rendeu. Com certeza, concordo contigo. Eu acredito que o Moisés, no momento, não deu, né? Não deu pro Santa Cruz, já que foi contratado para ser um substituto ali. Aí veio a questão do Felipe Alves, aí teve aquele. Ele virou um terceiro goleiro, na verdade. E aí já perde espaço, né? Num time que o Rock Kennedy vem sendo titular, vem defendendo pênalti, vem trazendo a questão do acesso do Santa Cruz. O Felipe Alves, que embora, na minha opinião, tem que sair, é um goleiro que seria o substituto imediato do Rock Kennedy. Então, com certeza, seria um goleiro que não passaria para 2026 para o Santa Cruz. Agora vamos embora com os zagueiros, tá certo? Lembrando, galera, deixa teu like aí e se inscreve no nosso canal e deixa tua opinião aqui. Qual é o time que você quer no Santa Cruz, né? Quem fica no Santa Cruz? Vamos lá. William Alves, Xerife, no Pernambucano estava vindo bem, aí teve as contratações, ele ficou no banco, mas depois retornou triunfantemente na vaga do Matheus Vinícius e conseguiu aí ser titular no final desse campeonato aí da Série D do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, fica. Leandro? Olha, Hamilton, não só o Felipe Alves, eu vou passar a sequência aqui desses três que estão acima, que todos eles devem ficar. Matheus Vinícius também rendeu bem, performou bem, tanto na Série D como no estadual. Eurico também foi um achado desse time do Santa Cruz, e é um jogador experiente, com 30 anos, veio do Betim. Então, na minha opinião, esse trio aí deve continuar no Santa Cruz, porque se mostrou personalidade quando foram acionados, embora que, claro, tem que trazer outros jogadores para aumentar ainda mais o patamar. Mas o William Alves, que é xerife, um cara que demonstrou muita competência, o Matheus Vinícius também e o Eurico, na minha opinião, tem que continuar, meu. Então, já que já foi os três, vamos lá. Eu acredito que Matheus Vinícius, principalmente por conta da idade, né? Ele é novo, 25 anos, então eu acredito que a mistura de experiência do Eurico ou William Alves com Matheus Vinícius, que caiu de rendimento naqueles dois jogos lá, primeiro contra o Ferroviário e depois contra o Horizonte, eu acredito que essa queda de rendimento dele fez ele pro banco, e o William Alves a experiência, né? E o Eurico também, 30 anos, é bastante experiente no futebol. Vamos aí com Juan Robert e Continuar. Iago Ribeiro. Eu acredito que seriam aí para manutenção, tá, galera? Tanto o Juan Robert como o Iago Ribeiro, na minha opinião, é manutenção. O Juan Robert da base, o Iago da base também? Não, ele foi contratado. Na minha opinião, Hamilton, ele não deveria continuar no Santa. Se não me falha a memória, ele foi contratado, tá? Sim, mas a questão é essa, Leandro. Se o cara não teve não performou. oportunidades, eu acredito Então que não deveria deve, tá ficar, no entendeu? elenco. Só pela questão de oportunidade. Porque quando o cara tem oportunidade como o Felipe Alves teve, eu acredito que não tem essa questão, entendeu? Pois é, Aí, Hamilton. aí, por exemplo, o Santa Cruz tem 3 zagueiros, eu acredito que precisaria de mais contratações, porque o problema do Santa Cruz atualmente é meio de campo, armação e laterais. Mas Perfeito. eu acredito que tanto o Juan como o Iago seriam bons só para manutenção mesmo. Sai um ali e vem um aqui, são jovens também, né? Um tem 22 e outro tem 24 anos. E de fato ele foi contratado. O último time que ele estava antes do Santa Cruz foi no Inhumas. Antes também ele jogou no Centro-Oeste FC. Então é um jogador que já passou por alguns clubes no Brasil, mas não performou, não teve rendimento no Santa, né? Então não teve o que mostrar. Só jogou 2 jogos e quando era acionado em alguns momentos na temporada, muito abaixo. Né? Beleza. Leandro, fala aí desse trio. Vamos lá, vamos falar. Totti pode ir embora, Israel continua e Uri Ferraz pode pegar o beco também.
Por que eu digo isso, Hamilton? O Totti ele está muito limitado, um jogador que não rende o esperado, ele é muito raçudo, esforçado, mas isso não é tudo, né? E agora para uma competição de uma Série C, eu acho que esse jogador não performaria bem. Já o Israel não, ele vem de lesão, um jogador que rendeu muito no Santa Cruz nessa primeira fase, e o Yuri Ferraz também, nenhum cruzamento ele acertava, então fica difícil continuar com atletas desse perfil, com exceção do Israel, que deve continuar. Beleza. Totti, eu ficaria pelo menos para ser um reserva do reserva. O Israel seria o titular, na minha opinião, do Santa Cruz, nessa lateral. E o Yuri Ferraz realmente não dá, não tem como, entendeu? Não tem muito o que falar. Só do Totti eu concordo contigo, a raça, o ser um cara esforçado é muito interessante, mas eu acredito que o Israel, ele tem essa pegada de chegar mais no ataque e fazer uma dobradinha ali com um ponta e fazer aquelas jogadas ali no qual é efetivo, além também de ter um bom chute. Então, essa é a minha opinião sobre esses dois laterais, né? Yuri Ferreira realmente é difícil e o Totti realmente não dá. Próximo trio, Rodrigues, Vinícius Silva e David Cabeça. Então, Rodrigues, valeu, parece que já tá de saída. Vinícius, valeu também, muito obrigado. E David Cabeça é base, eu acredito que continua. Isso, concordo plenamente com o que você falou. O Rodrigues está indo para o ABC, o Vinícius Silva ainda tem contrato, mas deve ir embora. O Natan, abaixo, que tem contrato até 2027, também, na minha opinião, não performou bem. Mas o David Cabeça, como é cria da base, tem que continuar. Esses meninos cria da base tem que continuar, meu. Todos eles, do meu ponto de vista. Vamos lá. E o Castilho também, né? Cria da base do Santa. Isso. E o Natan? Pode ir embora, pega o beco. Muito mal, um jogador limitadíssimo. Errou muito, muito mesmo. Na minha opinião, não passou tanta confiança pro elenco. Pode ir embora, viu? Beleza, o Natan também. Eu acredito que não. Meias, aí a gente tem um problema, né? Porque questão do meio é juntamente com os volantes, tá, galera? Então vamos lá. Trio de cima. Vamos lá. Pedro Maia, ele é da base, deve continuar. Isso. O Balotelli, indiscutível a permanência. Acho que o Gabriel Galhardo performou bem. É um jogador que muito voluntário, se entrega bem dentro de campo. Para mim, esse trio deveria continuar no Santa, do meu ponto de vista. Concordo. Acredito que, principalmente o Balotelli, né? O Balotelli foi um excelente campeonato. O Gabriel Galhardo ali, nos pontos que tava indo bem, show de bola, teve problemas familiares, é verdade. Então a gente entende também que tem isso que afeta o desempenho do atleta, mas acredito que com certeza deveria continuar. Pedro Maia também, base, tem que renovar. Tem que continuar para poder pegar ritmo de jogo. Próximo trio, Pedro Favela, Lucas Bessa e Jonathan Paulista. Jonathan Paulista, valeu, tamo junto. Lucas Bessa, rapaz, eu gosto do futebol dele, mas o problema dele é a questão de lesão, que deixa ele muito fora por muito tempo. Então, acredito que 2026 aí, se ele não tiver muita oportunidade, realmente vai ter que ir embora. E Pedro Favela performou bem nas vezes que eu vi ele entrando, embora logo no início ali não teve muito essa questão de ritmo de jogo e não estava indo tão bem, mas nesse final de campeonato aí ele rendeu bem. Só Pedro Favela eu manteria, porque performou bem dentro do esperado, mas Lucas Bessa, a lesão, como você falou, e Jana Paulista não deu nem para ver tanto ele trabalhar no Santa, né? Poucas vezes que ele foi acionado, mas não é aquele jogador que ganhou a confiança da torcida também. Então, bye. A questão do Lucas Bessa e do Pedro Favela eu digo mais por conta de oportunidades. Se o cara entra mais como titular, o cara tem 25 anos, cada um tem 25 anos. Jonathan Paulista realmente já o cara já é velho no futebol, entendeu? 31 anos. Vamos lá. Richardson, base, tudo ok. O João Pedro, fora. Não. William Júnior, daria mais oportunidades pro cara, entendeu? Concordo, Hamilton. João Pedro é que não dá, indiscutivelmente. Jogador que não jogou. Só jogou uns jogos aí no Pernambucano com Itamar e depois sumiu, perdeu o pênalti. Quase o Santa Cruz foi eliminado ali em um dos jogos do mata-mata, porque ele também foi um jogador que bateu o pênalti mal e não conseguiu performar. Então, e o Richard tem que ficar, que é da base, né, Hamilton? Com certeza. O William Júnior é questão de idade também, porque a bola parada dele é muito boa. Então, na Série C vai precisar muito disso. Pernambucano também.
Perfeito. nos jogos fora de casa. Atacantes. Aí a gente tem um problema, tá, Leandro? No atacantes. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui mais pra baixo. Pronto. Atacantes. Tiaguinho, valeu. Thiago Galhardo, valeu. Vinícius Ora, tem que ficar. Assina embaixo. Tiaguinho pode ir embora. Thiago Galhardo já era para ter ido. E o Vinícius Ora, como é da base, tem que continuar com esse moleque. Esse garoto tem muita personalidade. Agora, alguns torcedores podem até perguntar por que Thiago Galhardo? A Série C precisa de mais performance, precisa de mais raça. Eu acredito que o Ariel, que a gente vai falar daqui a pouco, eu acredito que ele tem mais raça do que o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo veio para cá no projeto que a SAF trouxe para trazer realmente torcedor, para trazer a mídia de volta ao Santa Cruz, que não estava tendo. A mídia não estava cobrindo direito Santa Cruz aqui em Pernambuco. Eu digo na minha experiência que eu tenho aqui em Pernambuco. Então, a partir do momento que a SAF chega e o Galhardo vem, a mídia holoforte no Santa Cruz. Não só aqui em Pernambuco, todo o Brasil também deu essa atenção aí. Tanto é que se você pegar atualmente os vídeos do Santa Cruz, tem pessoal do Goiás, de São Paulo, Rio Grande do Sul falando sobre Galhardo, sobre Santa Cruz, porque automaticamente Galhardo Santa Cruz vai ter que falar automaticamente, não tem como. Então trouxe realmente do Santa Cruz de volta à mídia nacional. Tiaguinho, infelizmente, não performou bem. Nesse último jogo foi no sacrifício, saiu ali no primeiro tempo, mas eu acredito que é um jogador que para a Série C não dá. E assim, o Galhardo ele teve sua importância, né, Hamilton? Teve sim sua importância, fez gol em decisão naquele jogo contra o Sergipe, foi protagonista, mas é muito abaixo do que se espera dele, né? Um jogador sim, que era no mínimo aí um artilheiro, pô, da Série D. Oxi, no mínimo aí um artilheiro. Pelo nível de futebol que ele jogou, não foi tanto, né? Ele só tem 2 títulos, é verdade, na carreira dele. Não, então o Caçarrato tem mais título do que ele. Verdade, mas quando ele jogou ali no Internacional mesmo, ele foi de referência, jogou muito, fez muito gol. Mas no Fortaleza ele também foi muito bem. Enfim, mas em questão do que se esperava, não foi isso tudo, não. Eu tenho até um amigo que é Alex, eu tava falando com ele, ele é lá de Fortaleza, ele tem um canal também aqui no YouTube sobre Fortaleza. E o que acontece? O Galhardo, ele era banco lá em Fortaleza, entendeu? Ele era banco. Porque tinha um ataque interessante a equipe do Fortaleza, então ele era sempre banco. Tinha os problemas extracampo, tinha, mas não era tão porque ele era um reserva, então ninguém ligava. Mas o que ele sempre entrava nas partidas, né? De vez em quando. Mas vamos lá, continuar aqui. Mas é isso aí, Galhardo, valeu, tamo junto. Nada contra, tá? Não venha me cobrar depois não, quando eu for aí no Arruda, dizendo, ei, tu falou mal de mim. Não, pô, tô falando tecnicamente que realmente não rendeu. Rendeu em alguns jogos, é verdade, foi o protagonista, beleza, mas é complicado. Eduardo Tanque, esse daqui é do jogo de domingo, tá, galera? Já tá fora do Santa Cruz, mas se eu não me engano não teve publicado no BID ainda. Porque se ele tá aqui, né, esse press kit aí que eu tô mostrando pra vocês dessa aí é da final da Série D. Então, Eduardo Tanque, valeu, tchau. Renato, valeu, tchau. Pedro Henrique, meu irmão, valeu, é da base, mas eu acho que tchau. Ele jogou no Santa Cruz, na verdade, não foi anteriormente. Isso. Então, jogou, valeu, Pedro Henrique, tamo junto. Então. Mas teve lesão, aí não performou, infelizmente. Então, e aí, tua opinião? Os 3 tchau também? Bye. É porque, por exemplo, Eduardo Tanque, pô, meu irmão, o cara teve chances, mas não rendeu, pô. Eu acredito que foi mais um investimento errado da SAF, hein? Esse cara. Ele pode descolar no futuro, galera. Pode ser um atacante aí como o Yuri Alberto perdia um monte de gols e agora detona bastante. Eu acredito que pode queimar minha língua no futuro, Eduardo Tanque. Podemos ouvir o nome dele no futuro, mas no Santa Cruz não rendeu. Renato, gols importantes, interessantes, esforçado, mas não dá. Pro Santa Cruz, 35 anos também. Também concordo. Pedro Henrique, poucas oportunidades, 27 anos, realmente não dá. Vamos lá. Última parte. Giovanni Soares. Rapaz, eu acho que... Vai, fala aí, Leandro, dele. Esse eu faria de tudo para continuar. Não, é porque para comprar ele é 2 milhões, né? Para ele ser 100% do Santa. Mas comprava pelo menos 70% do jogador se tivesse disposto a negociar e tal. É um cara de muita velocidade. Desequilibrou ali na semifinal. Aliás, nas quartas de final. Jogador muito... Aquele gol do Ariel
passa muito pelo pé dele. Então, para mim, foi um destaque muito positivo. Apesar que nos últimos jogos deu uma queda de rendimento, mas é um jogador que, para mim, deve continuar, porque, além de tudo, é muito jovem e muito agudo, né, Hamilton? Foi bem irregular ele. Gostei da performance dele. Adailson, Não, valeu, tamo tchau. junto. Ariel, eu acredito que seria um cara que seria o substituto ideal pro Galhardo. Centroavante, raçudo, teve problemas de lesão, principalmente na panturrilha, que é algo que realmente incomoda bastante. Mas eu acredito que seria um jogador interessante para o período de 2026, porque Pernambucano ali é aquele período de teste, né? No qual o Ariel vai ter. E para preparar ele para uma Série C, entendeu? A gente não viu tanto dele no jogo, mas, por exemplo, naquele passe que ele passa por dois e coloca para Giovani, meu irmão, faz o gol, pô, faz o gol, porque eu acredito que o VAR ia chamar e não ia ser impedimento, entendeu? Eu acredito que esse estilo que ele teve de passar por dois ali, Galhardo dificilmente faria aquilo, entendeu? Então é Pois aquele é. negócio, é um esforço que ele tem que eu não vejo no Galhardo. Até o gol lá que ele fez na arena, que o Giovani fez a jogada e cruzou, ele se jogou na bola. Eu até falei lá no Homem em Campo, que eu participei lá com o pessoal, que jamais o Thiago Galhardo se jogaria na bola, entendeu? Jamais. Exato, Hamilton. Se ele cuidar bem do lado do atleta dele, foi um jogador que. Porque ele teve muita lesão. E ele, sem dúvida, ele joga muita bola, esse cara. Joga muita bola, é bom na bola aérea. Teve jogo aí, quando ele fez o gol do América, que ele parecia um zagueiro, tirando tudo lá atrás também. Ajudou muito defensivamente. Agora, se ele tivesse um pouco mais de minutagem, Hamilton, esse cara eu acho que renderia bem mais, viu? Bem mais, porque eu gostei da personalidade dele ali em campo, principalmente nessa final, cara. Ele jogou bem, jogou muito bem o Ariel. Então, para mim, eu acho que pode ser, continue com ele, tá? Trabalhe ele direitinho, ele entra nas condições físicas legais, evite ter lesão, porque é um jogador que pode sim estar ajudando muito o Santa Cruz nessa fase final. Com certeza. Aliás, nessa fase inicial do próximo ano. Vamos lá só passar aqui os números. O Felipe Alves teve 13 jogos, o Rock Kennedy teve 2 jogos, o Moisés teve 0 jogos e o Thiago também. William Alves, 14 jogos. Isso aí na Série D, tá, galera? Matheus Vinícius, 16 jogos. Juan Robert, 0 jogos. Totti, 14 jogos. Israel, 6 jogos. Rodrigues, 16 jogos. Vinícius Silva, 7 jogos. Iago Ribeiro, 2 jogos. Eurico Lima, 23 jogos. Foi o que mais jogou, na verdade, né? 23 jogos, Eurico. Yuri Ferraz, 10 jogos. David Cabeça, 3 jogos. Zinatan, 12 jogos. Lá pro meio. Pedro Favela, 18 jogos. Balotelli, 21 jogos. Olha quanto jogo ele jogou, hein? Lucas Bessa, 5 jogos. João Pedro, 15 jogos. Pedro Maia, 0 jogos. Richardson, 0 jogos. Gabriel Galhardo, 22 jogos. William Júnior, 21 jogos. Jonathan Paulista, 9 jogos. No ataque, Tiaguinho, 21 jogos. Giovanni Soares, 22 jogos. Renato, 12 jogos. Pedro Henrique, 8 jogos. Eduardo Tanque, 3 jogos. Thiago Galhardo, 22 jogos. Vinícius Ora, 5 jogos. Ryan, 1 jogo. Ariel, 4 jogos. E Adailson, 6 jogos. Destaques aí para Thiago Galhardo, com 22 jogos, juntamente com Gabriel Galhardo, os irmãos Galhardo. Wagner Balotelli com 21 jogos, mais o Eurico aí com 23 jogos. Então, do elenco, né? Quem jogou mais foi o zagueiro, Eurico. No meio de campo, o Gabriel. E no ataque, o Thiago Galhardo, né? Também o cara... A turma muitos dizem que ele é o dono do clube, mas eu acredito que muitos desses jogos aí que ele participou, na verdade, era para ele ter ido pro banco. Mas a questão é o técnico, né? O técnico também tem a sua competência de colocar ele ou não. Leandro? Perfeito, Hamilton. Bem destacado esses nomes aí, que foram os jogadores que teve mais minutagem e, consequentemente, jogadores que apareceram muito, né? Seja positivamente ou seja negativamente, mas foram os jogadores que apareceram. Show de bola. Mais alguém aqui? Departamento médico, sabemos que é o Israel, né? Israel, o staff
deixa eu só trazer aqui rapidinho. Executivo de futebol, Arlen Menezes. Para mim, deve ir embora, tá, Milton? Para mim, deve ir embora. O cara que fez um trabalho razoável, mas eu acho que para uma Série C tem que trazer um nome mais. Que tenha mais experiência, diferentemente do Arley. Ele não tem, só teve no Goiás e no Santa Cruz. Então, acho que deveria poder ir embora. Aí temos o Diego Hidalgo e o. Hidalgo e. Como ele- Eita. Toda Alan vez eu esqueço o Araújo. nome dele. Alan Araújo. Eu acredito que o de Hidalgo já vai estar fora, porque uma fonte minha, informação, pode colocar aí que foi a Hamilton que deu a informação. Diego Hidalgo não fica, tá? Diego Hidalgo não Nem ele. fica. E eu acredito que Alan Araújo também não. Eu também porque acredito. Eles já falaram em entrevista que após SAF eles não continuam no clube. Então, somente como torcedor. Então, já deixar bem claro para o torcedor essa situação, porque não tem mais espaço para esse pessoal que trabalha de forma como abnegados do clube. Então é isso, torcedor. E com certeza, eu acredito o seguinte, Leandro, que a partir do momento que a SAF vai chegar, é inevitável, a SAF vai entrar dentro do clube de vez, ele vai retirar, galera, tanto de comunicação, eu acredito que vai sair todo mundo, tanto do executivo de futebol, os abnegados, vai sair todo mundo, que a SAF vai trazer pessoas novas e entre outras coisas. Acredito que a patrimonial vai continuar com o Adriano. A parte do Santa Cruz, que o Santa Cruz vai ficar aqui aos 10%, eu acredito que todo mundo fique. Uhum. Mas do futebol pra frente, eu acredito que todo mundo vai ser. Vai sair. Porque a SAF vai assumir com tudo e vai querer colocar quem é deles lá dentro. Leandro? E pessoas competentes e profissionais, né? Que é para isso que vão ser pagos, né? Então, nada mais justo do que pessoas assim para trabalhar nesses setores do clube. É Então isso aí. A era do futebol profissional chegou no Santa Cruz. E isso aí é a realidade. Então, o torcedor que, aquela pessoa ali é meu querido, não sei o que. Infelizmente, vai entrar a SAF, o poder vai estar mais na mão dos investidores do que do presidente, é verdade. Mas eu acredito que isso aí é pro bem do Santa Cruz. É pro bem do torcedor que quer ver o time novamente disputando títulos, disputando competições importantes no cenário nacional. Então acredito que essa mudança, esse corte na carne é fundamental para que o torcedor possa no futuro vislumbrar um Santa Cruz mais competitivo, melhor e financeiramente mais agradável, né? Tanto com questão financeira, até no estádio também que vai ser reformado, vai ter uma reforma interessante. Então isso aí é necessário para que o Santa Cruz possa galgar voos maiores no cenário nacional. Leandro? É isso que a gente torce, é isso que a gente quer ver e agradecer mais uma vez por estar fazendo esse bate-papo aqui com você. Pedir para o pessoal deixar o like, se inscrever nos nossos canais, tanto Lance de Ouro como Resenha Esportiva Pernambuco. Foi muito massa esse bate-papo aqui e torcer muito para que esse Santa Cruz possa prosperar cada vez mais no cenário nacional do futebol, Hamilton. Que é bom tanto para Pernambuco como pro próprio Santa Cruz, né? Porque Pernambuco ganha mais vaga na Série D, então faz aí com que o futebol pernambucano sobreviva ainda mais nesse cenário nacional que tá tão massivo e tão apertado, principalmente para times inferiores que não tem tanto dinheiro. Mas é isso aí, agradecer a todos, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações, nos ajuda a bater a meta de inscritos, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, um abraço, valeu Leandro, tamo junto e falou!